Irmãos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em 1 João, lá no final da Bíblia. Você chega lá no final da Bíblia, alguns livros, algumas cartas antes de Apocalipse. Primeira João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. O irmão Marcelo falou na hora que oramos pelas mulheres, né? Ontem, Dia Internacional da Mulher, perguntou: posso fazer uma piada antes de orar? Os irmãos falaram: não, nós não é bobo, né, irmão? Passar a semana toda de castigo, apanhar da esposa. Amém. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Marcelo falou sobre perdão também. Olha aí. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pai, em teu nome, Senhor Jesus, me coloco diante da tua igreja. Me coloco diante do Senhor e peço ao Senhor: usa-me como instrumento em tuas mãos. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu seja profeta do Senhor nessa noite, levando a tua palavra a todos os irmãos e irmãs que estão necessitados. Que possamos estar com nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio até então. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, perdão, pecado, graça e amor. Eu quero tentar, através do que Deus colocou ao meu coração, falar sobre a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Estudando sobre o que Deus colocou ao meu coração, eu li um versículo que se encontra também em Pedro. Eu li 1 João e li um outro versículo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A parte B do versículo diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quem ama
está disposto a perdoar. Quem ama, abre mão dos seus direitos para liberar perdão àquele que nos ofendeu. Deus, desde a fundação do mundo, Deus, quando Ele viu que o homem pecou, Deus já havia arquitetado todo um plano para salvar a humanidade, através daquele ato que levou o homem a se condenar. E ao longo da história da Bíblia, nós vemos que Deus jamais desamparou o homem e a mulher. Mas perdoar, receber o perdão de Deus, para que nós possamos receber o perdão de Deus, automaticamente a gente pecou. E a definição de pecado, parafraseando e de grosso modo, a definição de pecado é: pecado, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mas, irmãos, saindo do contexto bíblico e nos colocando no contexto atual, saindo daquela época bíblica e nos colocando na época atual, muitas e muitas outras coisas se tornaram pecados. Coisas que de repente não era dito na Bíblia, mas que através da nossa sociedade, através do avanço cultural e social, muitas coisas que aparecem como novidades, que também podem ser colocadas como pecado, como coisas que podem desagradar a Deus. Em um mundo globalizado que vivemos, o que seria ir contra a vontade de Deus? Se fôssemos abordar ponto a ponto sobre essas definições, ficaríamos aqui a noite toda, e mesmo assim não seria possível descrever todos eles. Todavia, eu destaquei alguns pontos para refletirmos na noite de hoje. E assim, sairmos daqui edificados por Deus. E aqui eu destaquei alguns pontos, irmãos, de algumas passagens que nós podemos exemplificar, que nós podemos ilustrar a graça de Deus sobre aquela determinada situação. E o primeiro ponto que eu quero abordar com irmãos, com vocês, se encontra em Lucas capítulo 15, onde fala a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E eu não quero me prender, não vou ler toda a história. Eu quero aqui, de uma forma resumida, dizer para os irmãos aquilo que aconteceu. Sabemos que o filho mais novo chegou até o seu pai e disse: papai, estava pensando aqui, acho que eu vou conhecer o mundo. Então, papai, vamos fazer o seguinte: o senhor me dá a minha parte da sua herança, e eu vou aí me aventurar, conhecer o mundão afora. E nós conhecemos a história. Não demorou muito, e aquele filho gastou toda a herança que ele tinha pego com seu pai de forma antecipada. E teve um certo momento que ele percebeu que ele tinha feito uma grande burrada, tinha cometido um grande erro. Se antes
Ele se achava sábio aos seus próprios olhos, onde se achou no direito que ele estava acima do seu próprio pai e acima do seu irmão. Ele achava que sabia o que estava fazendo na vida dele. No versículo 17, 18 e 19 da parábola, cai a ficha dele. Quando ele se vê numa condição onde estava disputando comida com os porcos, ele fala: peraí, que erro que eu cometi. Na casa do meu pai, eu comia do bom e do melhor. Na casa do meu pai, eu tinha TV por assinatura. Eu comia contrafilé, comia filé mignon. Ia para a churrascaria todo final de semana, contextualizando se fosse nos dias de hoje, né? Eu tinha carro na porta, poderia sair a hora que eu quisesse. E estou eu aqui, disputando comida com os porcos. Nesse momento ele viu que ele não era melhor nem mesmo do que os empregados do seu pai. Então caiu a ficha e ele disse: já sei o que eu vou fazer. Voltarei à minha casa, direi ao meu pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Me trate como um de seus empregados. E a Bíblia diz que assim ele o fez. Voltou e disse as mesmas palavras para o seu pai. Falou: papai, eu voltei. Pode tirar a TV de assinatura do meu quarto? Pode tirar o carro da garagem para usar, que eu não vou usar, eu não mereço? Me dá só pão com ovo para comer? Não mereço nada daquilo de bom que o senhor dá. E o seu pai olha para os seus empregados, um dos seus empregados, e diz: pegue a melhor roupa. Pegue tudo do melhor. Meu filho irá se banhar. E ele voltou para assumir o lugar que ele havia deixado. Pois ele estava morto e reviveu. Mate o melhor gado que nós temos, que hoje vai ser uma noite de grande festa. E Deus, meus amados, Deus, Ele é assim conosco. Nós fazemos atrapalhada, batemos cabeça, às vezes nos achamos mais sábios do que aqueles que estão dentro da nossa casa, mais sábios do que aqueles que estão à nossa volta, e quebramos a cara. Achamos que somos o cara, ou as meninas acham que são as minas, e o preço e a consequência é o quê? Quebrar a cara. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é: não seja soberbo. Não deixe que aquilo que você tem, que aquilo que você adquire, possa encher o seu coração de soberba. E por falar em soberba, nos 4 últimos versículos dessa mesma parábola, nós vemos a atitude de indignação do irmão mais velho. Ele chega, vem do campinho que tinha jogado uma bola, né? Tinha jogado valendo tubaína lá, futebol, o time dele perdeu, já estava meio nervosinho. E aí ele escuta um barulho lá vindo da sua casa. Ele falou: está tendo festa ali. Estranho. Acredito eu que passa pela mente dele que tudo aquilo era estranho, porque até ele sair, o pai dele estava muito triste ainda, chorando a ausência do seu filho mais novo, do seu irmão mais novo.
E aí ele vê um dos empregados e fala: escuta, o que está acontecendo na minha casa? E o empregado diz: seu irmão mais novo, ele voltou. Seu pai está muito alegre. E está dando uma festa onde todos estão se alegrando. E aí, a soberba, que antes era do irmão mais novo, parte para o irmão mais velho. E ele, indignado, ele procura o seu pai e diz: pai, o que está acontecendo? Eu sempre te servi, sempre fiz tudo que o Senhor me mandou, e nunca tive nada para me alegrar com meus amigos. E agora vem esse aí, gastou tudo que o Senhor deu para ele, e ele volta e é dessa forma que o Senhor trata. E o pai diz para o filho: filho, nos alegremos, porque o seu irmão estava morto, e agora ele vive. Irmãos, às vezes não somos soberbos, mas temos dentro de nós um sentimento egoísta. Às vezes não somos soberbos, mas temos o egoísmo dentro de nós. Às vezes servimos a Deus há tanto tempo, e às vezes nada acontece na nossa vida. E às vezes nós vemos vidas que ou ela estava fora dos caminhos do Senhor, se arrependeu e voltou, retornou, ou vidas que se renderam aos pés do Senhor e vemos as coisas acontecer de uma forma maravilhosa. E aí as pessoas ficam olhando e dizem consigo mesmo: mas Senhor, sempre fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo lá. Não aconteceu nada comigo. Agora, aquela pessoa se rendeu aos seus pés ontem e hoje já está com a bola toda. Irmãos, o mesmo pecado que cometemos e fomos perdoados, da mesma forma Deus perdoa aquela pessoa. Ou seja, para Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Para Deus, você pecou, eu pequei, você foi perdoado, eu fui perdoado. Não tem essa de privilégio para A ou privilégio para B. As coisas acontecem para um ou para outro, porque a vontade de Deus é soberana de Deus. A gente não tem o que questionar. Amém? Às vezes as coisas acontecem para um e não acontecem para outro. Mas viva a sua vida. Não se prenda às desilusões e às agrúrias que insistem em te atormentar. Viva a sua vida. Mas cedo ou mais tarde, se for da vontade de Deus, ou se você mereceu, seja lá o que for, vai acontecer na sua vida. E por falar em egoísmo, em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23, nós temos também a parábola do credor incompassível. O que diz essa parábola, irmão? Fala também sobre o perdão, sobre a graça de Deus na vida de nós, seres humanos pecadores. O que se diz credor incompassível? É um credor sem misericórdia, uma pessoa sem misericórdia. Nós conhecemos a história, que a parábola diz que havia um certo homem que devia muito para um rei. E aí o rei começou a cobrar as dívidas daquele servo, e aí ele viu que um homem devia muito dinheiro para ele. E aquele homem foi trazido até ele, e aquele homem disse: Senhor, eu não tenho como te pagar. Me perdoa a minha dívida. E diz a Bíblia que o rei já estava decidido a vender aquele homem, a sua esposa, filhos, propriedades, tudo.
E diante daquele pedido daquele homem, diz a parábola que o rei se encheu de compaixão e perdoou a dívida daquele homem. Mas saindo dali, não sei se passado dias ou horas, enfim, aquele mesmo homem que havia sido perdoado por uma grande dívida, ele encontrou um homem que também o devia. E aí, quando ele viu aquele homem que devia para ele, foi segurando ele pelas roupas e disse: paga-me o que você me deve. E aquele homem agiu de uma forma, da mesma forma que ele tinha pedido ao rei. E aquele homem disse a ele: me perdoa, perdoa a minha dívida, porque eu não tenho como pagar. E ele disse: você vai ter que me pagar, porque eu não vou perdoar essa dívida. E diz a Bíblia que aqueles que estavam por perto foi e falaram ao rei. E o rei imediatamente falou: como pode? Perdoei ele de uma dívida altíssima. E ele não quer perdoar uma dívida que é tão inferior quanto a que foi perdoada a ele. E aquele rei o encerrou na cadeia, na prisão. Irmãos, aquele homem havia sido perdoado de uma dívida altíssima, ou até mesmo impagável, por conta da sua condição social. E mesmo assim, não quis perdoar uma dívida extremamente insignificante, em vista daquela que lhe havia sido perdoado. Não se esqueça, nós todos, não nos esqueçamos, de que sem a graça de Deus, nós não somos nada. E da mesma forma, os outros também não são nada. Então, da mesma forma que nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem também. Que direito temos nós de nos colocarmos como o dono da verdade? De nos colocarmos acima do bem e do mal? Que direito nós temos? Então, outro ponto que eu aprendo aqui é que não sejamos egoístas. Primeiro, não sejamos soberbos. Segundo, não sejamos egoístas. E uma terceira passagem que fala sobre o rei Davi. Como eu gosto de falar sobre o rei Davi, né, irmãos? Em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, Davi já tinha pecado. Davi já havia cometido o pecado com Batseba. E nessa passagem, em 2 Samuel, capítulo 12, a Bíblia diz que o profeta Natã foi até a casa de Samuel. Aliás, até a casa de Davi. E quando o profeta Natã chegou à casa de Davi, de uma forma resumida, eu vou dizer aqui. Natã disse a Davi: Davi, meu rei, aconteceu algo terrível. E Davi disse: diga o que aconteceu. E Natã disse de uma forma em parábola, que Davi mal sabia que Deus estava revelando o pecado dele ali. E Natã disse a Davi: Davi, meu rei, aconteceu que havia um homem muito rico, com muitas posses, com muitos animais, com muita ovelha, com muito gado, com muito tudo. E aí, vindo um certo viajante, ele o hospedou, e ao invés dele pegar um de seus animais para matar e dar de comer para aquele homem, ele pegou um único animal, um único animalzinho de um vizinho seu, onde ele era muito pobre. Meu rei, qual é a pena desse homem? E Davi disse: esse homem é digno de pena de morte. Ele merece morrer. Diga-me quem é esse homem.
E o profeta Natan disse: esse homem és tu, ó rei, que cometeste tamanha atrocidade contra um dos teus servos. Ele caiu a ficha ali, naquele momento. Até então, o que ele estava fazendo era tudo muito legal, muito interessante, adrenalina, câmeras escondidas não tinha na época, não tinha monitoramento em nenhum lugar. Então, tudo para ele era muito bom. Enquanto ele estava olhando para os lados, ele esqueceu de olhar para cima. Porque quando os homens não vêem, Deus está vendo. E em Salmo 51, nós temos ali no Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi. Quando ele foi impactado pela revelação do seu pecado, Davi começa a chorar, e Davi começa a orar, chorar, o Salmo 51. E no versículo 11, ele diz ao Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, pelo pecado que eu cometi. E no versículo 17 ele diz: eu sei, Senhor, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aleluia. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Irmãos, qual é o seu pecado? Pecadinho, pecadão, o que é? O que for, você chegue diante de Deus com seu coração quebrantado e contrito, porque Ele não vai te desprezar. Davi se encantou por aquilo que não era dele. E não mediu esforços e nem pensou nas consequências que aquilo poderia trazer. Irmãos, em Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta dores. Se você vai fazer algo e aquilo vai te trazer tristeza, aquilo vai te trazer consequências que vai tirar o teu sossego, não faça. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Devemos ser sensatos e prudentes. Terceira coisa que nós aprendemos: não sejamos insensatos ou imprudentes. Devemos ser considerados, como diz em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, do homem prudente e do homem insensato. Daquele homem que fez a sua casa firmada na rocha. Vieram os ventos e a tempestade, e a casa não foi abalada. Esse é um homem sensato, prudente. E o homem imprudente é aquele que faz a sua casa firmada na areia, onde quando vêm os ventos e a tempestade, a sua casa é derrubada, é arrastada. Terceiro ponto, aliás, quarto ponto. Em João, capítulo 8,
João capítulo 8, a partir do verso 1, irmãos, nós temos a passagem da mulher adúltera. Ali na passagem da mulher adúltera, nós vemos que a mulher, ela foi apanhada em adultério. Ou seja, haviam pessoas observando as atitudes daquela mulher. Mas os homens estavam olhando as atitudes daquela mulher, não porque queriam apenas condená-la, mas sim porque queriam arrumar um motivo para acusar Jesus. Ou seja, aquela mulher era apenas uma isca para que Jesus fosse acusado de algum tipo de delito, algum crime. E diz a Bíblia que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os fariseus levaram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Mas Jesus, quando aqueles homens chegaram com aquela mulher adúltera, e se ela estava em adultério, ela não estava com seus trajes, provavelmente, ela estava de alguma forma que estavam sendo envergonhadas. E aí quando aqueles homens chegaram até Jesus e falando, olha, ela foi pega em adultério, ela é digna de ser apedrejada, ela é digna de morte. Jesus, ficou escrevendo na areia, diz a Bíblia, que Jesus, enquanto estava ouvindo as acusações daquela mulher, que eram feitas contra aquelas mulheres, Jesus estava escrevendo na areia. Eu não vou afirmar aqui, mas de repente Jesus estava ali pensando, vocês estão acusando ela desses delitos, e vocês cometem coisas da mesma forma ou piores. Mas Jesus só ouvindo, Jesus diz, quem entre vocês não tem pecado nenhum? Atire a primeira pedra quem não tem pecado nenhum. E os homens, foi um embora, foi outro embora, não ficou ninguém. E Jesus ficou apenas a sós, ele e aquela mulher pega em adultério. E ele diz, onde estão os teus acusadores? E ela diz, foram todos embora. E Jesus diz àquela mulher, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, quantas vezes nos colocamos como acusadores? Quantas vezes em círculos, ou em casa, ou sozinho, pensando, nós acusamos ou começamos a criar teorias diabólicas, querendo acusar A ou B, ou C ou D, ou o alfabeto inteiro. A gente se coloca como acusador e dono da verdade, sem antes mesmo chegar até aquela pessoa e dizer, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Posso estender a minha mão para você segurar e te ajudar? Quantas vezes deixamos de fazer isso? Deixamos de querer entender ou saber as dificuldades de cada um. E quando eu digo dificuldade de cada um, eu saio do texto, do adultério, e digo as dificuldades de modo geral do nosso cotidiano de hoje. Cada um de nós, durante a semana, temos inúmeras coisas a fazer.
E no final de semana, às vezes é a mesma coisa. E muitas vezes no nosso meio social, e aí eu digo que não é só a igreja, é todas as áreas, todos os âmbitos. No âmbito familiar, profissional, igreja, comunidade, bairro, enfim. Inúmeras pessoas que estão perto de nós, à nossa volta, e nós não queremos saber as suas dificuldades. Ficamos arrumando argumentos de acusações. E nos esquecemos do que está escrito em João capítulo 3, versículo 17, onde diz lá que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo. E nós, como embaixadores, como representantes de Cristo, temos feito da mesma forma? Temos nos colocado como solucionador ou como acusador? Irmãos, quarto ponto que eu aprendo aqui. Não nos coloquemos como acusadores ou donos da verdade, mas procuremos sempre estar ajudando. Se até o pai do filho pródigo matou um bezerro cevado do seu filho que voltou, e digo mais, irmãos, Deus sempre vai ter um bezerro cevado pronto para matar, para festejar conosco. Deus vai estar sempre pronto para nos perdoar. Filhinhos, não pequei. Mas se pecar, temos um advogado. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem algo, ou que alguma coisa dá sempre errado, mas não é porque ela está em pecado, não. É porque são consequências de algumas coisas que ela cometeu, consequências da própria sociedade em que vivemos. Mas Deus sempre vai amar aquela pessoa, Deus sempre vai estar com as mãos estendidas para segurar e para que nós possamos segurar na mão dele. De uma forma religiosa, existem irmãos que não dizimam ou não ofertam, não é porque não querem não, irmãos. Tem pessoas que não podem dizimar e não ofertam porque não têm condições mesmo. Eu fiquei uma época sem dizimar e sem ofertar, mas como apertava o meu coração. Porque eu queria estar dizimando, queria estar ofertando e não conseguia. Mas tem pessoas que não dizimam e não ofertam porque não conseguem, e aí as coisas acontecem na sua vida, acontece doença, acontece de acabar o botijão de gás, bem na época que não tem dinheiro, ou acontece do carro quebrar, ou de alguma coisa acontecer, e a pessoa fica pensando, se eu tivesse dado o dízimo, ou se eu tivesse ofertado, isso não teria acontecido. Irmão, nada a ver. Deus não vai te punir porque você não dizimou e porque você não ofertou. Mas existe aí uma teoria onde falam muito sobre prosperidade, onde eles tentam manipular os irmãos da igreja em 3 pontos: pelo medo, pela culpa e pela ganância. Onde eles dizem para as pessoas, manipulam pelo medo e dizem, olha, se você não ofertar, se você não dizimar, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Deus vai colocar doenças sobre a sua casa.
Deus vai fazer faltar alguma coisa na sua casa para que você volte a dizimar e ofertar. E as pessoas dizimam e ofertam com medo daquilo não acontecer. E há também outros que dizem, olha, está vendo isso que aconteceu com você? Seu filho ficou doente, não ficou? É porque você não dizimou. É a culpa. É o medo, você tem que dar para não acontecer as coisas, e a culpa. Olha, isso aconteceu porque você não dizimou e você não ofertou. E tem o terceiro ponto, que é a ganância. Ficam manipulando as pessoas dizendo, quanto você gostaria de ganhar? Coloque no envelope aquilo que você gostaria de ganhar. Você quer ganhar 5 mil reais? Coloque o dízimo de 5 mil reais. O dízimo que simbolizasse 10% de 5 mil reais. E as pessoas vão lá, pela ganância, vai lá e coloca. Você quer conseguir alguma coisa? Faça um voto a Deus e coloque aqui uma oferta que simboliza aquilo que você quer. Irmãos, isso Deus não faz. Nós não podemos cair nessa de dizimar e ofertar por medo, por culpa ou por ganância. Achando que Deus não vai nos perdoar. Nós temos que dizimar e nós temos que ofertar na casa de Deus, porque nós amamos a Deus. E a sua obra necessita dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós devemos dizimar e ofertar por amor à casa e à obra de Deus. Porque Deus se alegra quando nós damos com amor, diz a Bíblia. E Deus jamais vai te condenar. Deus jamais vai pesar a mão sobre você. Porque Deus é amor. Irmão, Deus é amor, mas também é justiça. Desse jeito não. Deus fez justiça na vida de Davi, certa vez quando Davi caiu em pecado. Deus perdoou, mas a justiça de Deus foi as consequências que Davi teve com tudo aquilo que ele cometeu. Amém, irmãos? O amor de Deus é infinito e incondicional. Para finalizar, irmãos, gostaria aqui de contar um caso que aconteceu realmente. Um pastor estava na sua casa, tarde da noite já. E aí ele está ali sossegado, à noite na sua casa, e o telefone dele toca. E quando ele atende o telefone, aí aparece a musiquinha. Mais uma hora dessa, ligação a cobrar. Ele atende. E quando ele atende, ele vê que quem estava do outro lado da linha era o Jarbas. E o Jarbas começa a dizer para ele, pastor, eu estou ligando para o senhor, pastor, porque eu estou desesperado aqui na minha casa. Eu estou com um revólver apontado para a minha cabeça, engatilhado, pastor. Eu pequei, pastor, e para mim não tem mais salvação, pastor. Não tem mais salvação, não tem mais jeito. Eu pequei, eu vou me matar, pastor. E o pastor diz a ele, Jarbas, espera aí, Jarbas. Não faça nada agora. Pastor, não adianta vir para cá não, pastor, porque eu já estou decidido a me matar, pastor. E não tem jeito para o meu pecado, não. E o pastor pensou muito rápido naquele momento. Falou, bom, eu vou pegar meu carro, vou sair daqui e vou até a casa dele. E continuo falando com ele no celular. Falou, e continua a conversa. Jarbas, não puxe o gatilho desse revólver. O que está acontecendo? Não, pastor, é porque para mim não tem mais jeito. Eu cometi uma coisa muito grave. Eu já estou decidido a tirar a minha vida. E nessas consequências o pastor já estava a caminho, dentro do carro dele, pronto para chegar na casa do Jarbas.
E o pastor ali começou dizendo para ele: mas o que você fez? Me diga o que você fez. Pastor, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Eu errei, eu pequei. Eu vou tirar minha vida. E ele começa a dizer: Jarbas, o que você fez, Jarbas? Você andou assistindo os desfiles de carnaval e ficou reparando naquelas mulheres com aquelas fantasias todas e tendo um pensamento obsceno? Não, pastor. Eu não fiz isso não. E o pastor lenha no carro para chegar logo na casa do Jarbas. Jarbas, o que você tem feito na sua casa? Você tem ouvido aquela música do cavalinho? Não, pastor, não estou ouvindo aquela música do cavalinho, não. Então você está ouvindo aquela música do lepo-lepo? Não, pastor, não estou ouvindo a música do lepo-lepo, não, pastor. Mas, Jarbas, o que você fez, Jarbas? Você andou passando trote para a polícia e para os bombeiros? Não, pastor, não andei passando trote para ninguém, não. Jarbas, você tem acessado os sites pornográficos? Não, pastor, não tenho nem internet na minha casa. Jarbas, você está devendo para alguém e não quer pagar, Jarbas? Não, pastor, eu não devo para ninguém, não quero pagar não, pastor. Minha vida, quanto a isso, não tem problema não. E o pastor foi conversando com Jarbas, conversando, até que ele chegou na casa do Jarbas. O portão estava aberto, a porta estava aberta. E ele falou, os dois falando no celular. E o Jarbas: pastor, eu vou atirar, pastor. E o pastor já estava atrás dele. Jarbas, não atira, Jarbas. Não, pastor, eu vou atirar. Onde o senhor está, pastor? Jarbas, eu estou em casa. O senhor está na sua casa? Não, Jarbas, vira para trás. Aí o Jarbas virou para trás: pastor, o senhor está falando comigo, está atrás de mim. Tá bom, Jarbas, desliga o celular que eu estou na sua frente. Vamos falar tete a tete aqui. Vamos parar de falar no celular. Jarbas, o que você fez? Pastor, eu pequei. E o pastor olhou para ele e disse: Jarbas, se você pecou, nós temos um advogado diante de Deus. E a Bíblia diz em 1 João, Jarbas: meus filhinhos, não pequei, mas se você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai. E ali os irmãos pastor e o Jarbas se entenderam. O pastor pegou aquela arma daquele homem e ele não mais quis tirar a sua vida. Agora, o pecado que aquele irmão cometeu não foi dito. Mas aí que nós pensemos em tudo aquilo que nós podemos cometer de ruim e não cometamos, irmãos. Mesmo tendo um bom advogado junto a Deus, que nós pensemos nas consequências antes de fazermos. Amém? Nós nascemos réus e Jesus nos tornou herdeiros. Amém? Você pode dizer para você mesmo: eu nasci réu, mas Ele me tornou herdeiro. Obrigado, Jesus. Amém. Senhor, te dou graças, Pai, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Te agradecemos por esse culto maravilhoso, pela tua bênção maravilhosa em nossas vidas. Que nós possamos estar dispostos a perdoar, da mesma forma como fomos perdoados pelo Senhor, por tudo aquilo que nós cometemos. Nos concede a tua graça, Senhor, sobre tudo aquilo que nós cometemos que desagrada a tua vontade. Em nome de Jesus.